Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer enormemente o convite do Coletivo Próximas Afirmativas, na pós-graduação da UF, pela oportunidade de falar nesse evento sobre um tema tão urgente, tão premente, tão necessário e, na realidade, atrasado para o nosso país, como é o das ações afirmativas. Em especial nesse debate aqui, sobre a necessidade de ações afirmativas na pós-graduação. Infelizmente, eu não posso participar hoje presencialmente do debate. Foi marcada uma reunião para os projetos de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu assumi recentemente o cargo de professora nesse instituto e nós precisamos fechar alguns projetos. Por isso, peço desculpas e, por meio desse vídeo, eu espero poder passar algumas informações e estimular o debate de vocês aí durante a realização da mesa. Pois bem, o que eu posso falar sobre ações afirmativas na pós-graduação? Em primeiro lugar, relembrar o que significam as ações afirmativas. Nós estamos falando de medidas necessárias para enfrentar a discriminação em determinadas instituições e determinadas organizações, e, em particular, a discriminação que nós definimos como negativa, ou seja, aquela que atribui valores considerados negativos a determinadas populações. Geralmente nós pensamos nas populações negras aqui no Brasil, e o debate certamente tem a ver com esse grande desafio que é a inclusão de forma massiva de pessoas negras na pós-graduação, ou, na verdade, nas instituições de ensino superior, particularmente as universidades, que sempre foram no Brasil um espaço de elitização, um espaço bem tardio, considerando a história da educação no Brasil, que tem a ver com a nossa origem colonial, com a lógica e com a compreensão que ainda hoje nós temos de educação, muito mais como um símbolo de status do que como um instrumento para a nossa potencialização, capacitação, profissionalização como seres humanos, como trabalhadores e trabalhadoras. Não à toa que, quando pensamos em instituições de ensino superior, particularmente universidades, existem muitos outros tipos de instituições de ensino superior para além das universidades, como os próprios institutos federais, como esse que eu acabo de assumir, mas as universidades em particular, vamos pegar como referência, já que nós estamos falando aqui para a Universidade Federal Fluminense. Nós temos nos Estados Unidos, desde o século XIX, universidades para negros, né, em especial a University Brown, e por mais que fossem instituições que sempre foram reconhecidamente de qualidade diferente, inferior às universidades reservadas para os brancos, dentro daquela lógica do apartheid, de fato, que vigorou nos Estados Unidos até os anos 60 do século XX, essas instituições, por mais precárias que fossem, elas pelo menos existiam, né? Existia um espaço para a formação da população negra em nível de ensino superior. No Brasil, nós não tínhamos para nenhuma população até meados do século XIX, quando surgem as primeiras faculdades de Direito e Medicina, e esses espaços, infelizmente, sempre foram pautados principalmente no século XX, pela exclusão da população negra, quando se tornam universidades. Nós nunca tivemos esse tipo de instituição no Brasil, instituições voltadas unicamente para a população negra, o que, de uma forma perversa, significa que nós não tivemos formação de gerações de populações negras em determinados campos profissionais considerados mais valorizados em nossa sociedade. Nós pensamos aí nas universidades, tínhamos já professoras, professores negros, tínhamos sim pessoas negras nessas instituições, não só como alunas, mas como eu já disse, como professoras, professores, certamente como trabalhadoras, trabalhadores da educação, não necessariamente em cargo docente, mas essa população negra não estava aí presente de forma massiva, o que vai se intensificar com a constituição das universidades, formalmente no Brasil,
a partir das mais antigas, como a Federal do Paraná, a Universidade do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, a antiga que formou a UFRJ, e outras instituições. Nós temos aí um histórico macabro de exclusão, desde os anos 60 do século XX. Existem processos judiciais contra, por exemplo, o vestibular de acesso ao Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Profissionais, advogados, na época, entraram com ação contra o processo seletivo, porque consideravam que o currículo da instituição não era aplicado às instituições, várias instituições públicas que os jovens tinham acesso na época, e obviamente os jovens que estudavam em escolas públicas eram na maioria negros, ainda são. E essa lógica do vestibular como um espaço de exclusão e reprodução de currículos que não são trabalhados junto à população negra, majoritariamente, vai se repetir em todas as instituições de ensino superior, ainda hoje. Mesmo com o Enem, com o SISU, que representa um avanço nisso, nós não temos uma prática de repensar o currículo para o currículo que é abordado a toda a população e que atenda às demandas dessa população. Nós temos extremas disparidades educacionais no Brasil, que tem sim um caráter étnico-racial, principalmente de exclusão da população negra e da população indígena. Mesmo tendo aprovado a Lei 10.639, que trata da educação e cultura afro-brasileira e que foi editada posteriormente com a cultura indígena, nós temos um desrespeito sistemático a essa legislação e raramente ela é aplicada nos processos seletivos, quaisquer que sejam para as universidades, institutos federais e outras instituições de ensino superior, públicas ou mesmo privadas, mas principalmente públicas, o que gera também a distorção de, nas instituições públicas de ensino superior, termos pessoas com maior renda do que nas privadas, em média. E, principalmente a população negra vai ficar mais representada nas instituições pagas do que nas públicas. Isso é realmente uma explicitação da distorção, da aberração que prevalece no ensino superior brasileiro. Nós demandamos urgentemente uma reforma educacional em todos os sentidos, até nos processos seletivos docentes, e um enfrentamento aos interesses corporativistas que perduram principalmente nas universidades públicas brasileiras, que permanecem privilégios de docentes em detrimento dos interesses da comunidade, da população, do alunado e de outros trabalhadores envolvidos com essas instituições. Tudo isso dialoga com a necessidade de ações afirmativas para a população negra, e nós já temos um bom debate, desde um debate mais intensificado a partir da Conferência de Durban, nos anos 2000, das ações de várias organizações não governamentais, como o pré-vestibular para negros carentes, e de instituições que, a partir de legislações estaduais, começaram a aplicar ações afirmativas para a população negra nos quadros da graduação. Como é bem sabido, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ, depois, seguida, tivemos outras instituições no Brasil. A primeira federal foi a Universidade de Brasília. Eu até peço desculpas, alguns de vocês, muitos de vocês não devem me conhecer. Eu não me apresentei, eu sou psicóloga e atuei, durante pelo menos 5 anos na gestão do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília, entre 2004 e 2008. E como assessora de diversidade e apoio aos cotistas da instituição, logo aqui, após a aprovação do plano de metas de inclusão étnico, racial e social da universidade, e coordenei o Centro de Convivência Negra da instituição. Então, a Universidade de Brasília, por meio da ação do movimento social e de parceiros dentro da instituição, foi a primeira instituição de educação superior do Brasil pública, a primeira universidade federal a adotar um sistema de ações afirmativas. Tá? E um sistema autônomo decidido pelos seus próprios grupos e pessoas que formavam a instituição na época.
Então, nós temos já um histórico de ações afirmativas, uma proliferação de práticas diversas, não necessariamente restritas à população negra, né? E que não excluem de forma alguma a inclusão de ações afirmativas de cunho social, né, que não necessariamente atendam apenas a população negra. Não vejo, nunca vi nenhum problema em haver mais de uma ação afirmativa para diferentes populações. Infelizmente, esse debate ocorre sempre que se fala de ações afirmativas para a população negra no Brasil, e tem a ver com o nosso histórico mesmo como nação. Nós somos uma nação que sempre teve ações afirmativas, mas não para a população negra. Temos aí desde o século XIX o estímulo do Estado brasileiro à vinda de imigrantes europeus, né, com o intuito de higienização, uma lógica eugenista de transformação da nossa sociedade majoritariamente negra dentro de um ideário de branqueamento, de europeização do Brasil, um ideário perverso, que redundou também na grande desempregabilidade da população negra, principalmente no começo do século XX. E nós temos, então, ações afirmativas desde essa época, né? E vemos hoje o resultado dessas ações afirmativas com populações de origem europeia que receberam terra e estímulo para estarem aqui, cujos descendentes hoje têm um índice de desenvolvimento humano bem alto nas regiões onde se concentraram, o que não foi providenciado da mesma maneira à população negra. Inclusive, existe um outro debate que é concomitante ao nosso aqui, sobre as ações afirmativas, que é um debate sobre a reparação da população negra. Uma questão é quando nós falamos de ações afirmativas, e outra questão é quando falamos de reparação. O debate sobre reparação é necessário. A reparação da escravidão negra no Brasil não foi feita e deve ser pensada. E envolve estratégias muito importantes, né? Então, quando nós falamos de ação afirmativa para a população negra, nós falamos de um conjunto de políticas que não se restringem a cotas, ou seja, a reserva de vagas, que devem ser consideradas. Então, quando focamos em ações afirmativas para a população negra na pós-graduação, nós estamos falando da necessidade de promover o acesso, ou seja, estamos falando de uma organização, de um sistema social em que nós verificamos que não há representatividade de determinada população, não de forma coerente e de forma adequada, plausível com a sua representatividade na população brasileira de forma geral. Isso é um fato tanto na graduação quanto na pós-graduação, e um debate muito mais importante que vai seguir são as ações afirmativas para as seleções docentes, né, que não foram resolvidas ainda nem mesmo com a nova legislação de ações de cotas, né, especificamente para negros na administração pública federal. Há instituições que não aplicam de forma adequada, já houve várias denúncias à antiga CEPIR, né, antiga Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, que se tornou parte de um ministério e agora a gente acompanha para ver o que vai se tornar, né? Mas essa questão era verificada em outras instituições, e ainda temos esse grande desafio da seleção docente, mas na pós-graduação temos, então, uma questão da representatividade de negros e negros no alunado, né? E entendo que, quando a gente pensa nas ações afirmativas, a gente está pensando nessa questão aí colocada, né? Como aumentar a representatividade e o acesso de pessoas negras na pós-graduação, né? Quer dizer, nós estamos falando da necessidade de inclusão de pessoas negras na sociedade. Deixa eu só dar uma pausinha. Vocês estão vendo o meu marido, ele está atendendo o telefone, tá? Então, eu estou falando aqui de casa, daqui a pouco eu vou ter que ir na reunião do IFRJ, na reitoria, para tratar dos projetos de extensão da instituição. Tá? Então, não estranha ele falando aqui no telefone. Bem, vamos lá então. Nós estamos falando então de uma ação afirmativa que se refere
ao acesso da população negra. Deixa eu só pedir uma coisa aqui para ele. Ele já está terminando, gente, não se preocupa não. Bem, a gente está falando de ações afirmativas no acesso, que é imprescindível porque, se estamos falando de ações afirmativas no acesso a um determinado sistema, estamos falando que a população negra não está representada adequadamente nesse sistema. Esse é um primeiro momento. Mas, para além de ações afirmativas no acesso, são necessárias ações afirmativas para a permanência também. Porque a lógica de exclusão da população negra no Brasil ela é geracional. Ela se reproduz por gerações. Em geral, essa pessoa ela não tem subsídio, apoios, uma rede social que a fortaleça, que dê condições para que ela estude de forma integral. Ela, em geral, trabalha durante o dia e estuda à noite. E quando nós pensamos hoje na constituição dos cursos de pós-graduação no Brasil, eles são, em geral, diurnos, não tem a lógica profissional. Inclusive, é um outro desafio que nós temos de valorizar essa dimensão profissional da pós-graduação no Brasil, né? E muitas vezes se desconsidera, ou a prática é desconsiderar as necessidades dessa pessoa de trabalho durante o dia. Nós temos então aí um desafio da permanência, que é criar condições para que essa pessoa fique, que não são só relacionados a bolsas, se relacionam também a estratégias de ensino e de trabalho que possam ser adequadas à presença dela ali. Estamos falando, portanto, também de formação mínima de currículo, né, de informações e condições para que ela possa se preparar para estar presente naquele espaço. Uma experiência valiosa, por exemplo, é a do Itamaraty, né, que criou aquele sistema de bolsas para que as pessoas participem das seleções para os diplomatas, né? E aí essa experiência foi muito importante e ainda perdura para a população negra, acesso à população negra. Essas bolsas permitem que eles estudem, né, que a população negra, pessoas negras, se preparem para a diplomacia, façam os cursos que focam para a sua formação, isso é muito importante, e mesmo que ela não seja selecionada para participar do Instituto Rio Branco, no caso, o Instituto de Formação dos Jovens Diplomatas, essa pessoa já tem uma formação muito fortalecida por meio desses cursos, dessa preparação, dessa formação, que é extraordinária. Isso também é um caminho. Minha fala aqui é no sentido de mostrar que as ações afirmativas, nem temos mais que questionar a necessidade de ações afirmativas para pós-graduação, né? Mas até porque o Estado brasileiro já assumiu essa demanda da ação afirmativa desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso reconheceu, foi o primeiro governo brasileiro a reconhecer a existência do racismo no Brasil e instituiu o grupo de trabalho interministerial para enfrentamento de discriminações, e produziu as primeiras legislações contra a discriminação e contra o racismo, né? E, por exemplo, grupos de trabalho de enfrentamento ao racismo, como eu já disse. Temos aí dessa época o Plano Nacional de Direitos Humanos, né, que vai ser potencializado no governo Lula, transformado também na prática participativa das conferências nacionais e nas ações afirmativas que vão ser trabalhadas institucionalmente por meio de legislação pelo governo federal, né? Como, por exemplo, como eu já falei, a Lei 10.639 e outras legislações e instituições que foram criadas na época, como a própria CEPIR, que eu já citei. Nós temos aí, então, um histórico de que o Estado brasileiro já reconhece há algumas décadas o racismo e seus efeitos na sociedade. Temos, portanto, que as instituições de ensino superior públicas têm um dever, né, de criar, sim, estratégias para o enfrentamento ao racismo, mas estratégias efetivas, né, não apenas cosméticas, estratégias apenas aparentes, né, que não mudam de fato a lógica do racismo e da discriminação.
Por exemplo, esses programas de ação afirmativa para a população negra na pós-graduação precisam considerar, inclusive, caso seja interesse do estudante, da estudante, a sua formação em nível de docência, né? Que tipo de curso de formação ela pode ter para a docência, né? Só um instante, gente. Amor, a janela está fechada? Obrigada. Para ver se a janela estava fechada, né? Para ficar menos barulho. Então, seguindo, temos aí a necessidade de um interesse institucional que não necessariamente, num primeiro momento, traga grandes custos, né? Isso a gente já pode falar. A ideia de reserva de vagas ou, por exemplo, uma política de acréscimo de pontos em seleção para pós-graduação para estudantes candidatos que sejam negras e negros, né? Ou seja, pessoas que se reconhecem como negras, de cor preta ou parda, né? Pode-se adotar também não só a reserva de vagas, mas também a pontuação, um acréscimo de pontuação, isso já é feito em alguns processos seletivos, né? Com relação a outros grupos, inclusive, e pode ser considerada, e para além disso, uma formação adicional para a docência, um estímulo à participação em grupos de pesquisa, para quem já adentrou, quem já acessou, estou falando da permanência. Temos a necessidade de implantar essas ações formativas, não tem custo significativo para as instituições, então são ações baratas que têm um efeito intergeracional, um efeito que vai durar para outras gerações, de aumentar a representatividade de pessoas negras na pós-graduação, né, das universidades públicas federais, que certamente trará um efeito para as privadas. E não se engane, certamente, nos cursos de especialização em mestrado profissional que a gente conhece nas instituições privadas, nós temos muito mais pessoas negras do que nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu das universidades públicas, né? Elas reproduzem de uma forma terrível a lógica que existe na graduação, infelizmente, né? Os com menos renda e as pessoas negras são as que pagam, sendo que na sua formação toda de fundamental médio, a grande, enorme maioria da população negra, ela fez o ensino público, cursou escolas públicas e não tem acesso hoje à instituição, à universidade. Isso tudo, toda a minha colocação, né? Como já deve ser do conhecimento de vocês, quem já leu meus trabalhos, meus artigos, né? Como eu defendo a necessidade de ações afirmativas e coloco a necessidade que não são suficientes apenas as ações afirmativas. Eu falei aqui de reparação, mas para além da reparação, que são outras discussões que temos que ter como sociedade, e existe a necessidade também de uma gestão dessa diversidade que entra. Quer dizer, nós criamos acesso a uma instituição que não incluía a população negra. Essa população negra está presente. Então, não basta só ter criado o acesso. É necessário também que nós criemos condições para que as pessoas permaneçam e para que a presença dessas pessoas seja reconhecida não como apenas o cumprimento de uma lei, e não apenas como a presença de pessoas exóticas nesse ambiente, mas sim como um incremento da nossa capacidade como pessoas que geram um determinado tipo de conhecimento e de saber nessa instituição que é a universidade pública, né? Ou seja, formarmos equipes, formarmos grupos que se reconhecem como melhores, mais unidos, porque são diversos, né? Para além da ideia apenas da justiça social e a ideia da exotificação do outro. O desafio é reconhecermos a todas e todos dessa instituição, universidade, ou Instituto Federal, ou qualquer outro tipo de instituição de ensino superior, como um espaço diverso e que é melhor porque é diverso, porque recebe pessoas de todos os tipos. É que reconhecer que todos e todos nós somos diferentes, diversos, né? Que questões étnico-raciais não se restringem apenas à população negra. Também falam e fortemente à população branca, no sentido em que o ideário do embranquecimento, o ideário da branquitude, privilegia e dá um status às pessoas brancas ou às pessoas que apresentam elementos de branquitude. E essa lógica perniciosa é prejudicial enormemente para a vida e para os destinos da população negra. Mas, de certa forma,
também prejudica a própria ideia, a identidade da pessoa branca no Brasil. Né? Uma pessoa que não pode ser considerada uma pessoa plenamente livre, no sentido de que ela depende da subordinação da pessoa negra para se sentir, para se reconhecer como plenamente humana. E isso é terrível, né? Isso é violentador, a necessidade de sentir que alguém tem que ser subalternizado para que eu seja uma pessoa melhor ou íntegra ou inteira. Vejam, o problema do racismo é um problema de todas e todos nós, independentemente de nossa identidade étnico-racial, mas reconhecendo a discriminação dos efeitos danosos do racismo para a população negra, né? Na lógica da pouca representatividade nos espaços de poder e mesmo nos espaços que não necessariamente têm poder, mas têm status, né, como é o caso das instituições de ensino superior. Certamente, as ações afirmativas para a população negra na pós-graduação terão um efeito para além da universidade, para além do Instituto Federal, para além de quaisquer outras instituições de ensino superior. Elas vão ter um efeito muito positivo no mercado de trabalho e também na própria vivência social para pessoas negras e para pessoas brancas também, porque esperamos que possamos formar, né, nessa ação afirmativa, que deva ser acompanhada de uma gestão qualificada da diversidade humana nessa instituição, que antes era homogênea, né, só tinha pessoas iguais, pessoas brancas principalmente, homens e mulheres brancos, né, e passa a ter mais pessoas negras ali do que uma ou outra. Né? Nosso desafio é que essa transformação chegue e transforme também a nossa sociedade, que é terrivelmente racista e que não pode ser considerada plenamente cidadã até que todos e todas as pessoas negras no Brasil sejam cidadãos plenos de direito. Porque já somos reconhecidas e reconhecidos como seres humanos, né? Mas como pessoas negras ainda não somos reconhecidas e reconhecidos plenamente como cidadãs e cidadãos. Não temos acesso aos direitos civis, não temos acesso aos bens sociais de forma equânime a pessoas brancas nas mesmas condições e com as mesmas capacidades que nós. Esse é o grande desafio. É fundamental que os dirigentes e os movimentos dentro das instituições de educação superior reconheçam a sua função social, né, e saiam dessa lógica da Torre de Marfim e aprovem e produzam e reflitam e apliquem ações afirmativas também na pós-graduação. Parabéns, muito obrigada mais uma vez a todos e todas. Recomendo a leitura do meu artigo, que foi publicado há alguns anos na revista Psicologia, Ciência e Profissão. O artigo se chama Desafio da Convivência, Assessoria de Diversidade e Apoio aos Cotistas, em que eu falo da minha experiência como gestora do Sistema de Cotas para Negros na Universidade de Brasília, por meio da Assessoria de Diversidade e da Coordenação do Centro de Convivência Negra. Está disponível na internet. Também tem um outro artigo que eu publiquei mais recentemente na revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que se chama Oliveira Silveira na UNB. Políticas afirmativas e memória coletiva, e não sei se nessa ordem, mas é fácil achar, Oliveira Silveira na UNB, em que eu falo de memória coletiva e políticas afirmativas, a relação da ideia do Dia da Consciência Negra com um tipo de movimento que nós temos hoje pós-movimento negro unificado, pós criação do MNU, que era diferente do movimento negro, da lógica de movimento negro antes do MNU, antes da construção da ideia do Dia da Consciência Negra e do reconhecimento de Zumbi dos Palmares como uma figura fundamental da nossa luta e representativa do que nós queremos, que é a valorização da nossa presença e da nossa consciência negra. Falei muito, espero que vocês, que compense a minha ausência física. Estou presente espiritualmente e muita axé para todos e todas vocês. Beijão.